Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento, em sua segunda temporada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversa e troca de ideias através de entrevistas com convidados super especiais. Hoje, o nosso convidado é o professor Dr. João Heitor Silva Macedo. Professor João, seja muito bem-vindo aqui no T-Move. Obrigado pelo convite, né? E é uma oportunidade para a gente conversar e vamos lá. Bom, eu vou te apresentar. O professor João Heitor é doutor em História pelo PPGH da UFSM. Possui graduação em História pela Universidade Federal de Santa Maria e mestrado em História, área de concentração, Arqueologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente realiza estudos de pós-doutorado em Educação e Etnoarqueologia, quilombola na UFSM e UFPEL. Foi professor do Magistério Estadual do Rio Grande do Sul por 21 anos. Foi professor substituto na Unipampa São Borja, atuando nos cursos de Ciências Humanas, Ciências Políticas e Direito. Atuou como coordenador pedagógico da 4ª CRE em Caxias do Sul. Foi professor da Faculdade da Serra Gaúcha em Caxias do Sul, atuando nos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito. Atuou também como professor em pós-graduações da FSG. Foi membro do Conselho Municipal de Cultura de Caxias do Sul e de Santa Maria. Foi coordenador do Sistema Municipal de Museus de Santa Maria. É membro do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de Santa Maria. Tem trabalhos publicados na área de Arqueologia, História, Direito, Administração e Patrimônio e é autor do livro Cultura, Educação e Ensino de História para o Combate ao Racismo. É consultor nas áreas de educação, educação para as relações étnico-raciais, arqueologia, museologia, gestão cultural e patrimônio cultural. Foi membro do Conselho Estadual do Desenvolvimento da População Negra do Rio Grande do Sul. Bom, professor João, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa. Então, João, o que te move? Bom, uma pergunta bem intrigante, né? Mas para mim é muito fácil de responder, né? É a minha inquietação pessoal. Essa inquietação que vem desde a juventude, desde os anos iniciais da educação, sempre me provocou o questionamento e mais do que questionamento, a atitude para mudar alguma coisa. E isso foi o que norteou, na verdade, o que me moveu ao longo de toda a minha formação. Então, desde a educação básica até hoje, o que me move? A inquietação de tentar resolver problemas, de propor soluções e agir para que essas mudanças possam acontecer. Ai, perfeito. E quem é o João Heitor, o que não está no Lattes? O João Heitor fora do Lattes, né? Como a gente diz, existe vida após o Lattes. Bom, João Heitor, eu procuro me dizer assim, que sou esse inquieto. Eu começo a falar dessa inquietude. Então, uma pessoa que gosta muito do que faz. Eu gosto muito de leitura, eu gosto muito da leitura relacionada às ciências humanas e essas leituras provocativas, inquietações, proposições que me levam hoje a ser um gestor de projetos.
porque a partir dessas leituras que problematizam a sociedade, fazem com que eu, na verdade, me problematize e parta para a ação. O João Heitor, então, é uma pessoa que, se a gente fosse conceber dentro de uma perspectiva de movimento social, eu sou um ativista. Se tu for perceber dentro de uma perspectiva muito pessoal, eu sou aquela criança que não consegue parar nunca. Eu estou sempre me provocando a fazer coisas novas, sempre me inquietando com as coisas estáticas e fazendo na prática. Não é à toa que a gente está aqui ainda na UFSM fazendo um pós-doc, porque eu lembro que quando eu defendi meu doutorado, já na própria defesa do doutorado, conversando com o meu orientador na época, que é o meu supervisor de doutorado, o professor Jorge Luiz da Cunha, ele sempre me dizia, né, que foi muito difícil me orientar, porque a cada reunião eu tinha uma nova ideia, eu tinha uma nova proposição, eu tinha uma nova pesquisa. E ele dizia assim: João, bota tudo nas pastinhas azuis, que era o conceito dele. Guarda para um outro momento. Eu compus 14 pastinhas azuis. Nossa! Quando acabou o doutorado, eu abri as 14 pastinhas azuis. Hoje, então, o João Heitor é isso, é um inquieto que procura trazer aquele campo teórico que a gente amadureceu aqui na academia para a realidade, para a sociedade, para o mundo do trabalho, para as ações que realmente sejam transformadoras dessa sociedade onde a gente está. É importantíssimo, né? Porque às vezes a gente vê assim, um excesso de material produzido, porque a gente tem uma produção bastante grande em termos de pesquisa, mas fica só na pesquisa e não vai para a prática, né? E eu acredito ser fundamental que a teoria, a pesquisa, ela tem que chegar lá no viver das pessoas, né? Eu acho, Maria, que é exatamente isso, né? Quando tu me fez a pergunta assim, o que me move? A inquietação. E é uma inquietação que eu nunca vou me abster de ser teórico, de trabalhar com questões teóricas. É isso que me moveu em toda a minha vida acadêmica. Mas eu sempre procuro qual é a relação desse campo teórico epistemológico com a vida real, com a prática, com a vivência do movimento social e principalmente dos problemas sociais que nós temos na sociedade. Quando eu me propus a continuar pesquisando, sempre foi com essa perspectiva. O que eu fazia aqui tinha que ter eco na sociedade, na prática. Eu tinha que conseguir ver isso sendo aplicado. Tanto é que essa minha inquietação fez com que eu imediatamente, após o doutorado, eu voltasse aos meus projetos, né? Como eu brinquei agora com as pastinhas azuis, mas voltar àquela ação efetiva onde toda aquela elaboração teórica que eu fiz tinha sentido. Ou seja, para mim, pensar o campo teórico, que é o que me envolve, ela só tem sentido quando eu vou lá trabalhar com a criança, quando eu vou trabalhar com a periferia, quando eu vou trabalhar com os problemas que estão relacionados à história, patrimônio, arqueologia, movimento, na verdade, das populações dentro da nossa cidade, no estado, e aonde a gente consegue atuar. Ai, perfeito. João, como é que tu percebe a questão do racismo no momento atual? Eu acredito que nós vamos falar muito hoje, durante o programa, sobre essas questões, porque eu acredito que a gente precisa falar muito, muito, porque é inconcebível ainda no século XXI as pessoas ainda estarem cometendo esse tipo de crime, né? Porque é crime. Então, a gente precisa falar muito sobre isso. Sabe que a gente continua falando. Eu lembro que esses tempos eu participei de uma entrevista, né, num outro programa, e me perguntaram assim: João, tu não cansa de falar sobre racismo? E aí eu fiz tipo assim um próprio resgate, uma arqueologia da minha própria memória. E eu fiquei pensando, né, nós estamos em 20 anos da Lei 10.639, a lei que instituiu o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na educação. Nós estamos há 20 anos. E qual é o cenário? O cenário do Brasil é pior do que 20 anos atrás. Pois há 20 anos atrás, eu lembro que eu ainda trabalhava na educação básica e eu ainda usava um argumento, ou usava uma frase, que era quase um bordão, que a gente dizia assim: o racismo é velado. Infelizmente, hoje não é mais velado. Ele é público, ele é explícito e, infelizmente, ele está chegando e nos atingindo de uma forma muito mais violenta do que atingiu em 2003. Então, a questão do racismo, ela me atravessa, enquanto eu, homem negro, enquanto criança negra que foi criada e educada na periferia de Santa Maria e que sentiu todas essas mazelas do legado da escravidão no Brasil na prática.
E eu fui para dentro da universidade, primeiro, para dominar o conteúdo e me entender como pessoa. E mais do que isso, quando eu me preocupo com a pesquisa e me aprofundo na pesquisa, era justamente para encontrar respostas no campo teórico e epistemológico para as problemáticas sociais que eu tinha sofrido na infância como criança negra, que eu continuava convivendo enquanto educador negro e vendo as crianças negras dentro da estrutura. E aí a gente vai para um conceito de racismo estrutural, onde a educação é um dos pilares fundamentais para transformar a sociedade, mas também é ela, a educação, que reproduz de forma muito mais efetiva o racismo. Pois eu falo aqui enquanto professor, enquanto pesquisador negro, enquanto cidadão. E faço com que os ouvintes também façam uma leitura reflexiva. Onde é que é a primeira vez a gente sente o racismo? Nós, pessoas negras. É na escola. Então, essa estrutura basilar da escola secular, ela silenciou o debate de racismo por mais de 100 anos. Vamos considerar que a abolição da escravatura acontece há 135 anos, que a proclamação da República ela é logo após, em 1889, mas há um silenciamento histórico sobre falar de racismo na educação. A educação brasileira é criada no início do período republicano e ela é institucionalizada para uma educação que nivele todos, desculpe usar essa palavra, mas para uma igualdade que na verdade é subjetiva, que estava na Constituição, mas na prática não se fala nisso, não se fala de racismo. Um grande tabu que atravessou todo o século XX e que ainda hoje encontra, na verdade, enormidades sedimentadas no complexo organizacional das escolas, onde professores têm medo de falar de racismo. Por mais que esses 20 anos de Lei 10.639 representem um avanço significativo, pois a gente consegue ver ações nas escolas, a gente consegue ver conteúdos chegando aos estudantes, o professor que ainda foi educado sobre os moldes de uma educação moderna, europeia, ele ainda tem um tabu dentro dele. Ele tem um tabu. Bom, mas o Brasil não é todo mundo igual? E esse tabu, ele passou para a educação. Ele foi sedimentado em mais de 100 anos de uma educação que silenciou o debate. E hoje o que acontece? Nós estamos em 2023 e pipocam casos de racismo na nossa sociedade, nas escolas, nas redes sociais, porque nós demoramos muito tempo para começar a falar de racismo. Então, hoje, 2023, é mais necessário ainda do que era em 2003. Porque os problemas agora não são mais velados. Não existe mais um tabu que silenciava o professor. Pelo contrário, agora tem um aluno que provoca. O aluno que provoca o debate, porque ele está sentindo e ele está falando sobre os malefícios sobre ele do racismo, do preconceito, da discriminação, que extrapolam, né, a questão racial, que englobam aí machismo, homofobia e uma série de outras discriminações que estão, vamos dizer assim, muito latentes na nossa sociedade hoje, no ano de 2023. Eu acredito na importância que tem de se falar nisso. E eu acredito realmente que se vivêssemos numa sociedade equânime, né, poderíamos... porque raça é só uma, né? Só existe a raça humana. Mas nós vivemos numa sociedade injusta, preconceituosa, extremamente racista, e eu queria te perguntar, assim, tu falaste da questão que agora é mais premente falar do que era em 2003. Eu, como mulher branca, tenho... é um machismo, né? Não é o meu lugar de fala. Mas eu queria te perguntar, assim, a impressão que eu tenho que os casos de racismo, de violência policial, têm aumentado. Eu não sei se é porque tem sido divulgado mais, porque a gente sabe que isso sempre aconteceu, pessoas negras sendo presas porque supostamente já são os suspeitos, né? Então, mas parece assim que aumentou, que a violência contra pessoas negras, tanto homens quanto mulheres, aumentou. Eu faço uma avaliação assim, eu venho ao encontro da tua fala.
O que acontece, principalmente nesse século XXI, e a gente coloca como um marco ali a data de 2003, que é quando começa mesmo o debate sobre a questão racial no Brasil na educação, fez com que houvesse, aí vem o lado que eu sou otimista, e na proposição do que a gente pensa para uma educação antirracista. Esse marco temporal, que é a Lei 10.639, ela provoca a criação de espaços para a construção de um debate acadêmico, da produção acadêmica, de pesquisa relacionada não só com o período da escravidão, mas com pós-abolição, e toda essa formação social do Brasil que vai acontecer com a presença negra e que antes era silenciada. Ou seja, esse silenciamento começa a ser rompido. É um silenciamento que começa na academia, com as pesquisas, com grupos de pesquisa, como nós temos aqui na UFSM, inclusive vários grupos de pesquisa, que se reflete na educação do ensino superior, na educação básica. Então, os jovens que já são frutos dessa educação de 2003 para cá, eles já recebem um conteúdo diferenciado que para a criança negra, e eu me coloco enquanto criança negra que viveu na década de 80 em Santa Maria, que nunca recebeu a informação. Então, era muito mais coerente que eu silenciasse diante das questões raciais, porque eu não recebia informação, porque a educação silenciava. A partir de 2003, a mudança é significativa. Há uma informação, há um debate, há grupos de estudo. E isso fez com que a própria população negra se auto-reconhecesse, começasse a reivindicar seus espaços de fala, e esse silenciamento, aos poucos, foi sendo rompido. Numa esfera macro, o que acontece? A notícia sobre o racismo também começa a acontecer porque os jovens negros, porque a população negra, homens e mulheres negros, começam a denunciar aquilo que antes era silenciado. Eu vou te dizer pelo meu exemplo, e isso é muito da minha pesquisa de doutorado, que é uma pesquisa autonarrativa, eu conto a minha história. Ou seja, eu passei toda a minha educação básica silenciando sobre o racismo. Eu sofria o racismo, ia para dentro de casa, chorar sozinho. Eu não enfrentava, eu não debatia, eu não conversava sobre o assunto. Hoje a criança negra na escola, ela já é incentivada a reagir, a conversar, a debater. Consequentemente, se um jovem hoje, no cenário que nós temos no Brasil, com a informação que ele está recebendo através da educação, e aí a gente sempre vai materializar aqui o nosso apoio a todas as ações educacionais de combate ao racismo, fazem com que essa população denuncie mais. E denunciando mais, se tornou muito mais visíveis as violências estruturais do racismo. Então, a gente vai ver essa violência de Estado. Então, não vou colocar aqui o nome que seja a polícia culpada, mas sim uma violência de Estado que é representada nas forças policiais. E mais do que isso, as estruturas de Estado. E quando eu falo das estruturas de Estado, eu falo de sistema educacional, eu falo de sistema político, eu falo de sistema religioso. Todos esses foram silenciados durante muito tempo. E agora, nesse momento atual que nós vivemos, a população negra reage. Ela cria uma autoestima a partir da informação histórica que foi passada para ela, e ela denuncia, ela se propõe, na verdade, a falar em todos os espaços sociais. Consequentemente, chegamos na mídia, e a mídia tem que retratar isso. Ela tem que retratar porque está tendo lá na ponta um indivíduo negro, homem ou mulher negra, que estão denunciando, estão falando o que está acontecendo. E 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, havia um silenciamento que fazia parte de todo esse peso, o legado psicológico da escravidão, que impunha um silenciamento histórico à população negra. Por isso que parece, e a impressão ela é real, que tu falou, há mais denúncias, há mais casos de racismo, mas eu diria assim, é que são mais publicados, estão sendo denunciados, e por isso o cenário está diferente. Então, ratifica o que nós começamos, né, o início da entrevista, a importância desses momentos assim. Então, que tu nunca pare de falar sobre isso, porque realmente e infelizmente ainda é necessário, né? Verdade. E que as pessoas realmente denunciem, que vão atrás, que não é deixar para lá, tem que ser denunciado. E o racismo, ele é crime, né? E foi enquadrado como crime há pouquíssimo tempo, né? Então, tem que ser denunciado, sim.
Professor João, quais são os principais desafios na construção de uma escola, da educação básica antirracista? Bom, né? Esses desafios, parece que eu estou ouvindo essa pergunta lá em 2003. E foi exatamente esse questionamento sobre os desafios que nós encontramos em sala de aula que me provocou, me inquietou para que a gente fosse para uma pesquisa de fundo, que é a pesquisa de doutorado que a gente desenvolveu, né? E agora já estamos numa outra etapa, né? Concluindo o pós-doutorado, em que a gente se debateu muito com esse questionamento feito pelos colegas. Ou seja, os colegas, desde o primeiro momento que a lei foi colocada em prática e que começou-se a debater a questão étnico-racial, a data do 20 de novembro, a educação das relações étnico-raciais, os colegas sempre caíram na mesma pergunta. Como? O que precisa mudar? Na minha trajetória, eu acabo misturando muito essa minha reflexão com a ação. E durante um primeiro espaço, um primeiro momento, logo depois de 2003, pelo menos até 2008, eu lembro que houve uma questão muito orgânica. O movimento negro se apropria da pauta, vai para dentro da escola e cobra que a educação étnico-racial seja colocada em prática. E os educadores, por sua vez, os educadores negros e não negros, se colocavam numa situação assim, mas vamos falar o quê? O que a gente vai falar sobre esse tema? A gente não foi educado para isso. E essa era a realidade, a gente tem que ser justo. Os educadores que recebem a lei em 2003 não vieram de uma formação acadêmica que os preparasse para a educação das relações étnico-raciais. E foi aí que eu comecei a me questionar. Se eu que estava me apropriando do conteúdo de forma autodidata tinha dificuldades metodológicas, o meu colega que nunca teve esse debate, o que ele vai fazer? Por isso a pergunta continuava latente. Então, em 2013, eu estava na sala de aula com meus colegas e os colegas perguntavam, João, como? Em 2008, eu estava de novo em sala de aula e provocando o debate, e os colegas perguntavam, João, como? E nós estamos em 2023. E João, como? Como? A perspectiva que eu abri com essa questão do como, ela é uma perspectiva de nós entender o que significa essa pergunta como. Ela é uma pergunta metodológica. E quando a gente cai nessa análise metodológica, quando a gente faz uma pergunta como, a gente está voltando a processos metodológicos de educação na prática. E era isso que estava faltando. Quando a gente pensa na lei crua, Lei 10.639, inserção da história da África, da cultura afro-brasileira, que já foi alterada para 11.645 em 2008, que insere a educação indígena também, a gente pensa assim, mas se eu estou perguntando o método, por que nós não estamos trabalhando a metodologia de ensino das relações étnico-raciais? E essa questão foi que eu fui buscar na pesquisa e encontrei algumas respostas. A Lei 10.639, ela sempre foi muito mais o método, ou seja, responder essa pergunta como, do que o conteúdo no final. E responder essa pergunta do como é nós rever todo o nosso processo formativo. Ou seja, o como está na formação dos professores, que não estavam preparados para trabalhar esses conteúdos. E pensando na perspectiva de uma educação plena, formativa e transformadora, não é o conteúdo a ponta final, mas o processo de ensino-aprendizagem que precisava de um referencial teórico diferente. E foi essa busca por esse referencial teórico que me moveu durante os anos de pesquisa de doutorado e que nas diretrizes para a educação das relações étnico-raciais publicadas em 2004 está ali a sinalização da metodologia. Era necessário que nós colocássemos em debate uma outra metodologia de ensino, e aí eu não estou falando só da história da África para a educação, mas eu estou falando das licenciaturas. Eu estou falando da formação de todos os professores. Pois faço aqui a minha autocrítica e uma crítica ao nosso sistema de educação de nível superior, a universidade, e foi isso que eu debati durante todo o meu doutorado, que nós entramos dentro de uma universidade de modelo europeu. Nós reproduzimos aqui e nos formatamos aos moldes de uma epistemologia da modernidade europeia. E quais são os pilares dessa modernidade europeia? Teóricos formadores de um conceito de ciência
que vai amadurecer entre o período renascentista e o iluminista e que geram a nossa educação, ou a educação pública que vai chegar ao Brasil, a partir de bases teóricas que são a racionalidade de Descartes, Bacon, Kant, Hume, e todos nós que passamos por dentro dessa universidade, principalmente nos cursos de licenciatura, somos moldados a essa formatação. No entanto, a reflexão crítica nunca foi feita. A quem serviu essa formatação científica da modernidade? Lembrem-se aqui, e aí vem o historiador falando, que a modernidade, para além de um conceito sociológico, ela é um conceito histórico. É um período histórico específico entre o século XV, né, e o século XVIII, para não ser tão exato para a gente entender essa amplitude. Mas é o período em que, no mundo conhecido, dentro da lógica e da racionalidade europeia, acontecem as grandes navegações, é que acontece o colonialismo, e nesses conceitos estão alicerçados as bases do colonialismo. E aqui, enquanto povo brasileiro, enquanto uma nação que emerge socialmente a partir do colonialismo, quais são os pilares desse colonialismo? Não é o latifúndio, a monocultura e a escravidão? Então, friamente falando, os conceitos teóricos que criam a modernidade são também os conceitos teóricos que criam um modelo escravista moderno e que se reflete em uma sociedade herdeira dessa modernidade racional europeia que vai impor, então, um tipo de raciocínio cartesiano ao benefício da linearidade histórica para os europeus. Essa é a grande contradição. A nossa educação, ela foi criada a um modelo europeu para servir ao desenvolvimento econômico europeu, nunca pensando nos povos originários que estavam aqui, não pensando nos povos escravizados, meus antepassados que vieram para cá, para o Brasil, e não pensando na construção de uma nação a partir da sua própria lógica racional. Ou seja, a nossa formatação, ela também é a responsável pelos nossos preconceitos estabelecidos em relação aos meus antepassados africanos, aos povos originários que estavam aqui e a toda uma estrutura que não foi considerada pelos europeus, pois foi imposta uma educação formatada, cartesiana e que reproduz as desigualdades. Nossa! Prof. João, a nossa conversa está muito interessante, mas nós vamos ter que chamar um rápido intervalo e a gente volta rapidinho com o professor Dr. João Heitor Silva Macedo. Estamos de volta com o TEMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa TEMOV pela Rádio Universidade 800 AM, com a presença do professor Dr. João Heitor Silva Macedo. O TEMOV é um programa de conversa e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor João, sobre essa questão do ensino da história, que é fundamental, é importantíssima, que foi a partir, como tu estavas falando, né, de 2003, com a Lei 10.639. Mas eu fico pensando assim, ó, que com as crianças, a questão da identidade, nós tivemos esses dias entrevista com a professora Leonice Mourad, que ela trabalha, uma das pesquisas que ela realiza é com a questão étnico-racial. Ela, negra, e ela conta na entrevista que ela só foi se perceber como mulher negra ao entrar na universidade.
que até então ela não tinha pensado sobre isso, não tinha se percebido. O que fazer? A criança cada vez mais cedo está indo para a escola, né, na educação infantil. Como? Porque a criança, ela não é preconceituosa, né? A criança, ela aprende a ser racista, a ter inúmeros preconceitos com os adultos com quem ela convive. Isso é um fato, ela não nasce assim. Então, o que fazer para que a criança negra que chega na escola se identifique como uma pessoa negra? E qual é a importância disso? Bom, eu acho que essa reflexão que tu traz aí é uma reflexão, então, que também me moveu. E pensando todas essas questões teóricas que eu abordei antes, é para chegar na ponta, é para chegar na criança, é para que a gente entenda essa criança negra no cenário atual do Brasil, em que o racismo está bastante latente. E eu acho que tem uma frase, uma reflexão do Nelson Mandela que serve muito para esse momento, né? Ninguém nasce odiando ninguém. Se aprende, né, a odiar. E se tu pode aprender a odiar, tu também pode aprender a amar. Ai, eu amo essa frase. Essa frase, ela se reflete diretamente na ação que deve ser desenvolvida pelos educadores. Quando eu te fiz toda essa reflexão em cima da questão da nossa formatação acadêmica, dos moldes da universidade, é porque nós precisamos inserir dentro da nossa formatação acadêmica uma formação mais ampla, diversificada, com outras racionalidades. E essas outras racionalidades é que nos permitiriam equilibrar essa questão da desigualdade social que se apresenta dentro da sala de aula, dando perspectivas de vislumbrar, dentro do espaço educacional, um outro modo de vir a ser. E esse outro modo de vir a ser é apresentar não só aquela racionalidade europeia que nós todos fomos educados com uma tradição greco-romana, judaico-cristã ocidental, que é a nossa linearidade tradicional, mas também apresentar uma linearidade que desconfigura essa tradição, que é o conceito racional africano. Esses conceitos de racionalidade africana, e também eu colocaria que também uma racionalidade indígena, são conceitos que, dentro do espaço educacional, nos permitem vislumbrar outras formas de aprendizagem, que contemplam, por exemplo, a oralidade, a circularidade, a ludicidade, a musicalidade. São elementos africanos de conhecimento, que buscam naquilo ou naqueles que vieram antes de nós um ser e estar no mundo em perspectiva circular, diferente do cartesiano europeu, onde a criança dentro da sala de aula, ao poder se refletir naquele educador que se narra para ele, que conta a história, que faz a criança se sentir parte da história, essa criança também começa a ter uma outra percepção de vir a ser, que não é aquela formatação em que tu tem que ser aquele modelo europeu, mas que tu tem uma perspectiva de entender o que está ao teu redor, os outros, a diversidade, a coletividade, e nessa perspectiva que primeiro o educador tem que se desconstruir dessa racionalidade, é levar para a sala de aula essa perspectiva de circularidade e de reconhecimento de todos dentro dessa diversidade, para que nessa diversidade se construa uma nova humanidade. E assim, o conceito de identidade, ele se renova. Não se renova na perspectiva individualista, racional europeia, mas numa perspectiva de filosofia e de uma ontologia africana, que não é a individualidade europeia, mas nós somos uma filosofia de África que fala da coletividade, da circularidade e das ações que nós fazemos a partir daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós refletimos e daquilo que nós pensamos para fazer. Seria a filosofia Ubuntu? É a filosofia Ubuntu. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa filosofia que eu acho assim, extremamente interessante. Eu só sou se todos nós somos, né? Exato. Algo assim. A filosofia, na essência, Ubuntu, é uma filosofia da África do Sul, né? Do país África do Sul, mas ela dialoga com toda uma ontologia africana de racionalidade e de conhecimento. E muita gente se engana em falar eu sou porque nós somos. O eu não existe na ontologia africana. É nós somos. É o coletivo.
Nós, enquanto indivíduos, nós somos, na verdade, parte de uma circularidade. Quando eu falo aqui em nome de João Heitor Silva Macedo, eu estou falando em nome daqueles que vieram antes. Eu estou falando em nome de uma coletividade anterior. E quando eu falo para todos aqui que estão nos ouvindo, eu estou colocando no ar uma energia vital que circula nesse ambiente. E essa circularidade aciona uma nova racionalidade, que sim, essa é individual. Pois cada um de nós vai processar, vai conceber aquilo que eu falo, mas vai buscar a sua ancestralidade, e dessa racionalidade ancestral ela joga um novo conhecimento. O Ubuntu, ele traz uma emergência, na verdade, de África, que é compartilhada por vários povos do continente africano. E esse compartilhar de conhecimento é que faz essa diferença da racionalidade europeia individualista moderna que nós recebemos, pois é o todo. E esse todo, a gente está falando de meio ambiente, nós estamos falando do rio, nós estamos falando da terra, nós estamos falando do sol, a gente está falando de tudo aquilo que ao nosso redor nos dá sentido. E quando a educação nos dá sentido, ela transforma de verdade. Desculpe eu te interromper, eu me empolguei, porque é uma ideia que também é dos povos originários, exatamente, né? Não existe o eu. Exato, é o nós, é o coletivo. Então eu sempre corrijo as pessoas quando eu vejo elas trazendo a tradução, né, que é a tradução que vem dos anos 90 para cá. Eu sou porque nós somos. Mandela nunca disse isso. O primeiro grande propagador do Ubuntu foi o Mandela, logo após a sua libertação daquela prisão política que ele teve, quando ele projeta a primeira Constituição pós-apartheid da África, ele começa a colocar esses valores africanos dentro da Constituição. E esses valores africanos, então, que emergem do país da África do Sul, é coletividade. E essa coletividade é o que nós temos, sim, com os antepassados africanos, com os povos originários, e que tem uma outra lógica de ver o mundo e estar no mundo, que não é essa mesma lógica racional, capitalista, consumista que nós temos. Ela sim existe a partir da nossa formação europeia, mas ela tem que ser equilibrada. Não tanto eurocentrismo e nem tanto afrocentrismo. Se nós conseguir esse equilíbrio dentro da educação, a gente começa a perceber a diversidade em sala de aula e dar a oportunidade à criança para que ela se perceba dentro dessa sala de aula, para que ela encontre eco na fala dela na sala de aula. Nós ouvimos assim vários termos, né? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre eles, tipo racismo estrutural, racismo recreativo, racismo ambiental. Tu falaste na questão do racismo velado. Tu poderia falar um pouquinho assim sobre, para quem está nos ouvindo e de repente desconhece os termos? Eu acho que cada um deles, né, mereceria um programa específico. Mas realmente, o momento exige que nós, enquanto coletivo humano, nós apropriamos de debates que estão muito latentes na sociedade. Eu acho que o momento ele é extremamente otimista quando nós temos hoje um ministro dos direitos humanos, que é o professor Silvio Almeida, e que escreve em 2017 um livro fundamental para o nosso debate, que é o racismo estrutural. O Silvio Almeida, então, ele traz, na verdade, em sua tese, as estruturas de Estado que foram sedimentadas, principalmente no período republicano, pós a nossa etapa colonial, e que se materializam até hoje na nossa sociedade. Da economia, passando pela política e chegando à educação, como eu falei há pouco, nós temos uma herança colonial muito forte, que se materializa, então, no Estado constitucional, em estruturas de Estado, em um silenciamento político, em um silenciamento na educação, e que se reflete na prática no racismo, que se reflete na prática naquela estrutura de Estado que ainda mantém privilégios para os herdeiros europeus de uma monarquia que colonizou o Brasil. Outra forma de a gente pensar também é a questão do racismo ambiental, um tema muito novo, mas a gente fala dele novo enquanto conceito, mas na prática ele é muito próximo de nós. Quando a gente está falando, e eu sou um ambientalista, me envolvo muito com as causas ambientais, e eu sempre levo para o debate essa questão. Quem é que realmente sofre com a poluição dos rios? Quem é que realmente sofre com a falta de saneamento básico? Vamos na periferia de Santa Maria e vocês vão ver a poluição, a falta de saneamento,
a degradação do meio ambiente, e aí a gente vai ver nessa população da periferia, lá a maior parte é a população negra. Enquanto a gente fala de racismo ambiental, é saber, na verdade, que todo aquele lixo descartado de forma incorreta, ele vai cair e ele vai ser tratado pelas populações carentes, onde está a maior parte da população negra. Quem vai sofrer com os desastres ambientais são os povos originários que dependem do rio. É disso que a gente está falando quando a gente fala de racismo ambiental. Pois a gente debate muito questões de sustentabilidade dentro das contradições econômicas de uma sustentabilidade, mas a gente esquece da ponta final, que é o social. Quem é que está sofrendo com as mazelas de uma desestruturação ambiental que o Brasil e o mundo têm passado e que os efeitos são muito mais grotescos sobre nós a partir da crise climática. Então, esse outro conceito é muito importante. Eu acho que o racismo recreativo, eu digo assim, ele é engraçado, né, porque ele é muito real. E é a continuidade do racismo estrutural que o Silvio Almeida falava. Enquanto nós continuar admitindo certos silenciamentos históricos, também certas situações da brincadeirinha, do apelido, da piada que menospreza os povos originários, negros ou até outras etnias, esse legado é um legado do racismo estrutural. Ele é um legado do mito da democracia racial, que lá no início do período republicano silenciou a questão racial no Brasil, pois como nós, povo brasileiro, Constituição determinou que todos somos iguais, a gente não precisa mais debater racismo. E isso acabou se tornando um tabu, que, né, eu tinha falado antes, mas também deu uma carta branca, teoricamente, para que tu pudesse brincar, debochar de questões sociais que estão ligadas à cor da pele e à origem cultural dos povos. Eu falei bem rapidamente, mas como tu disse, né, são expressões necessárias nesse debate nacional que nós temos hoje, nesse cenário, e eu penso como de forma muito otimista, né? A presença do Silvio Almeida hoje, da Sônia Guajajara no Ministério, essas pessoas, né, a Aniele Franco, elas são, antes de mais nada, antes de serem políticos que estão lá representando o executivo, são pessoas que antes já estavam provocando debate sobre esses temas. Questão ambiental, como a gente falou aqui, a questão estrutural do Brasil, como nós falamos aqui, e que agora, nesse momento, nós temos que, digamos assim, aproveitar essa oportunidade dentro de um espaço acadêmico privilegiado, que é a Universidade Federal de Santa Maria, e que tem essa rádio, que é um grande canhão de conhecimento, para que a gente bote esses conceitos na mesa. E que a gente debata, na verdade, como esses conceitos que nós debatemos, construímos e refletimos dentro da academia se refletem no dia a dia, no cotidiano da sociedade em Santa Maria, nas cidades periféricas aqui ao redor de Santa Maria e nas periferias das periferias, que muitas vezes não são nem mapeadas. É lá que o racismo ambiental está acontecendo. É lá perto da comunidade quilombola que está acontecendo. Dados recentes que eu peguei aí numa pesquisa que a gente trabalha aqui dentro do FSM com as comunidades quilombolas apontam que um dos principais locais onde acontece o racismo ambiental no estado do Rio Grande do Sul é nas comunidades quilombolas aqui de Restinga Seca. Nossa. Por causa da poluição, dos agrotóxicos. E a gente não precisa ir muito longe. Eu tenho certeza que esses dados hoje, se forem filtrados, a gente vai chegar na periferia de Santa Maria, na margem do Arroio Cadena, nós vamos encontrar estruturas, na verdade, de poluição que estão atingindo diretamente a população mais carente. Então, esse espaço hoje, desculpe ser redundante falar do espaço, mas é importante a gente defender os espaços de fala, eles não são para serem estáticos, eles são para ser provocativos. Para aqueles que estão nos ouvindo hoje, para que levem isso para outros espaços e vejam também essa realidade que não está muito distante da casa de cada um, mas aqui a ação deve ser efetivada. Ou seja, a reflexão teórica só tem sentido quando ela vira uma ação prática. Ai, com certeza. Essa questão da... Tu estava falando, eu estava pensando naquela frase do Krenak, né? Que o futuro é ancestral. E eu acredito nisso, que realmente se a gente parasse para aprender com os povos originários, com os povos africanos, não estaríamos na situação que estamos hoje, né? Uma sociedade extremamente individualista. Até nós estávamos comentando, né, a questão
da estrutura do trânsito dentro de uma universidade federal, né? No caso aqui, né? Onde as pessoas parece que estão num mundo à parte, que não existem leis de trânsito e que essas leis não se aplicam aqui. Então, eu estaciono em qualquer lugar, não importa se eu vou impedir que outros passem. E eu sempre gosto de citar o trânsito como exemplo, porque eu acho que observar o trânsito, a gente observa como é que é a sociedade, porque uma pessoa não é dirigindo uma coisa e no seu trabalho outra, ou em casa outra. Ela é o que é, né? E o trânsito demonstra isso, que nós somos uma sociedade individualista, extremamente... é o eu que impera, né? Eu estando bem, que os outros, né, se danem. Então, essa questão, assim, ó, da gente pensar isso, né? Que, na verdade, a gente tem que voltar, né? E esse voltar não é um retrocesso, é um avanço, e pensar numa sociedade mais equânime, onde as pessoas sejam, que pensem, né? E olhem para o outro como um legítimo outro. E tu estava ali falando da questão da Constituição, né? Todos são perante a lei. Só que nessas situações que tu estava relatando, eu acho que o George Orwell se encaixa melhor. Todos são iguais perante a lei, mas uns são mais iguais do que os outros, né? Infelizmente. Na escola, eu voltando com a questão da escola, como um gestor pode contribuir, que ações ele pode ter que contribua para esse debate, para essa conversa, para que a escola seja uma escola antirracista? Bom, eu trabalhei muito tempo em escola, né, e tive também esse papel de ser gestor da escola e sempre muito preocupado com as questões étnico-raciais. Eu acho que não existe, na verdade, a necessidade de nós criar a roda, porque já existe, sim, uma proposta, nós já temos documentos e a gente já tem política para isso. As diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais de 2004, elas trazem ali uma série de orientações. Então, eu sempre indico diretor, coordenador pedagógico, que são as pessoas que estão diretamente ligadas à gestão da escola, elas é que têm que assumir para si esse debate. Elas têm que dominar esse conteúdo. Em 2013, saiu um Plano Nacional de Implementação da Lei 10.639. Nesse plano, que eu digo como sugestão a todos os gestores da escola, coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores, está ali a função de cada um. O que tem que fazer? Então, o diretor, ele é o responsável por provocar esse debate. Ele é o responsável por dar condições para que os seus professores em sala de aula recebam essa informação, para que daí sim se preparem para mudar a metodologia, para pensar uma ação mais efetiva para o combate ao racismo. Mas o que está por trás desse Plano Nacional de Implementação? Está o compromisso do gestor. Mais do que tudo. O gestor não pode pensar ali no eu, como tu disse. Ele é um gestor de um coletivo. Ele é gestor de uma escola que tem um compromisso social, e esse compromisso social tem que sim abordar as questões étnico-raciais. Então não precisa inventar a roda. É ver esses documentos e assinar o compromisso de que vai oportunizar aos professores o espaço para fazer o debate, a bibliografia necessária, a continuidade, por exemplo, de projetos educacionais ligados a uma educação mais diversificada, mais humana, igualitária. Então, todos esses elementos são funções do gestor. O gestor é que tem que oportunizar. A gente tem hoje um cenário, e eu sempre elogio muito os meus colegas da escola pública, que fazem milagre com o pouco que tem, mas muitas vezes esses professores fazem isso pela sua própria capacidade de entender essa questão da diversidade. Fazem por conta própria, colocam grandes projetos em ação e muitas vezes não recebem o apoio institucional, nem de coordenador pedagógico, nem de diretor. Então, os professores que fazem, todos os méritos, os parabéns pela luta diária de tentar fazer uma educação igualitária e justa para todos. Mas faço aqui o chamamento a coordenadores, pois essas ações que podem ser multiplicadas na escola dependem do gestor. Depende da estrutura da escola estar à disposição daquele professor ou daqueles professores que querem fazer isso. E, infelizmente, não são todos os gestores.
Os gestores não recebem essa informação, não são cobrados para que esse plano seja colocado em prática, e por isso a gente vai para uma análise um pouco mais crítica, estrutural, como diz o Silvio Almeida, porque a gente sabe que o diretor, principalmente o diretor, né, ele recebe uma carga muito grande de gestão. E quando a gente pensa em quem é o mantenedor desse diretor, né, é a Secretaria de Estado da Educação, é a Secretaria de Município de Educação, e lá dentro dessas secretarias tem profissionais habilitados para assessorar esse diretor, para dar informação, para formar esse diretor para isso. Então, é outra carência que nós temos. É ter dentro das secretarias profissionais habilitados que preparem esse diretor e esse coordenador para eles refletirem essas ações dentro da escola. E aí a gente vai para análise mais macro ainda. O Ministério da Educação, a CEPIR. Nós temos 2 órgãos fundamentais no cenário nacional que são responsáveis por essa instrumentalização. Eu sei que nós estamos no início de governo, mas nós não podemos deixar de pautar. São esses 2 ministérios que têm que instrumentalizar secretarias de Estado, secretarias municipais, para que isso aconteça, para depois a gente poder cobrar de diretor e coordenador de escola. Com certeza. E eu acredito que essa questão antirracista, e isso a gente volta lá no que tu falaste no início, né, da ir para a prática. E eu acredito que ela realmente não pode ser apenas no papel, e ela tem que ser uma questão de postura, do ser, né? Não adianta eu falar, mas, né, as minhas ações, o meu fazer contradizer isso. Então, realmente é uma mudança de fazer, é uma mudança do seu modo de fazer as coisas. E eu acredito que é só assim que a gente possa ter uma sociedade um pouco melhor. Eu acho que só complementando a tua reflexão, todo o aspecto que a gente pensa na prática da educação das relações étnico-raciais, que sempre tem como grande foco o educando, passa pelo aspecto formativo do educador. Então, não só a formação básica do educador, a licenciatura, mas também aquela formação continuada que tem que ser oportunizada. Essa educação continuada, ela não pode parar nunca. E ela tem que ser sempre pautada pelas questões étnico-raciais. Nós temos uma quantidade enorme de projetos que chegam à educação básica. E cada projeto, ele deve ser colocado em prática com essa reflexão. Bom, de que maneira a gente também está tangenciando a Lei 10.639 e 11.645? Está tangenciando? Não está? E por que não está? Professor João, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que tu deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes. Bom, eu acho que, primeiramente, eu quero agradecer, né? A oportunidade de a gente continuar falando desse tema extremamente importante para nós, que é um tema que me atravessa, que me move. E mais do que pensar aqui em atitudes e reflexões, e que é o que nós fizemos nesse pequeno espaço, a gente tem que ir para a prática. E ir para a prática, eu sempre coloco assim a questão do João Heitor, a criança inquieta. Não precisa que um governo venha me dizer o que eu tenho que fazer. Não precisa que uma instituição venha me dizer o que fazer. Eu tenho um compromisso como educador. E esse meu compromisso como educador é educar a todos de forma igualitária, justa e equânime dentro da sala de aula. Ou seja, se eu tenho esse compromisso, eu vou buscar as informações para que eu possa colocar em prática uma educação que seja realmente plural e que todos e todas na minha sala de aula se sintam contemplados por aquilo que eu estou passando. Não só o de origem europeia, não só o de origem africana, nem só o de origem indígena, mas que toda aquela criança que estiver em sala de aula seja entendida e seja contemplada pela minha fala e pela minha ação pedagógica, que tem que ter sentido para eles. Professor João, te agradeço imensamente por estar aqui conosco com essa conversa extremamente esclarecedora e motivadora, para que a gente consiga, cada um fazendo a sua parte, para que a gente tenha uma sociedade mais equânime, mais justa. Então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente continuamos na nossa luta diária para uma sociedade mais justa. Estamos finalizando o TEMOV,
Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa TEMOVE, aqui na Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TEMOVE conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL Ziane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja leve e feliz. Até semana que vem!